Sejam bem-vindas a mais uma aula ao vivo aqui no meu canal Lohane Atelier. Olha só que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje, meninas. É essa mochila, a proposta é que seja uma mochila infantil em homenagem, já pensando no Dia das Crianças que está chegando, né? Dia das Crianças está chegando, eu preciso presentear minha filhota e também já vou aproveitar para presentear minha sobrinha, minha filhada. E eu falei, vou fazer o quê? O que eu faço? Vou fazer uma mochila com tamanho menor, que é próprio mesmo para criança, mas eu sei que também tem muita menina grande, muita criança grande que vai querer usar essa mochila. E não tem problema nenhum, meninas, vocês podem também fazer para adolescente, para adulto. É só tirar essa parte aqui, ó. Eu coloquei aqui esse suporte como se fosse uma cadeirinha de bebê, como se fosse um canguru, né? Pra poder apoiar. Olha que coisa mais linda. Eu coloquei aqui um ursinho. Muitas vezes estavam me perguntando, Fê, você vai ensinar a fazer esse ursinho? Meninas, não tenho a mínima ideia de como fazer ursinho. Eu peguei emprestado da minha filha esse ursinho pra eu poder tirar as medidas, pra poder colocar aqui e fazer um enfeite. Tô usando materiais sintéticos lá da Personal Art. Lembrando a vocês que todos os materiais são sugestões, que não tem vivo, meninas, tem acabamento em viés. Lembrando a vocês que os documentos estão lá, o documento em PDF com moldes, com a lista de material, tá lá no grupo. Vou mostrar pra vocês aqui quais são os moldes que nós vamos utilizar, que vocês vão poder baixar nesse documento em PDF. Olha só, vocês vão encontrar lá o molde número 1, que é esse aqui, ó, é meio molde. Vocês podem imprimir 2 vezes, recortar e colar, tá bom, meninas? Esse aqui é a parte do corpo, tanto da frente quanto das costas. E já tem as marcações, vocês vão reparar que tem aqui as marcações, tá vendo? Que é onde nós vamos apoiar na parte da frente o bolso, aquele bolso que tá segurando a bonequinha. E nas costas, onde nós vamos apoiar o suporte da alça. Então, ó, vai ter esse molde, o molde A, que é pro corpo da nossa peça. O molde B, que eu já vou falar pra vocês, ó, é idêntico ao molde A, vai ser somente metade. Vocês também vão imprimir 2 vezes, recortar e colar, que é pra poder fazer o corte do EVA. Eu estruturei essa peça com EVA, aquele EVA 2mm, dublado em malha de cacharel, que tem lá na Personal Art. Então, o segredinho é esse, ó, já vai aqui dando um segredinho pra vocês. É cortar ele menor, tá? O EVA, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês compararem a diferença. Aproximadamente 1,5 cm menor em toda a volta, pra gente poder colocar o EVA. Outra coisa também que vocês vão encontrar é esse aqui, ó, vai estar somente a metade. Vocês também vão imprimir 2 vezes de juntar. É o molde pra poder fazer aquela cadeirinha lá, bonitinha, ó, como se fosse um canguru pra colocar a nossa bonequinha, o nosso ursinho na mochila, como se fosse um bolso. Eu recortei nesse molde que é a nossa cadeirinha, nosso canguru. Eu cortei uma vez no material sintético e cortei como forro no bagum, tá? Tô usando o bagum como forro. Pode usar aí outro material que você achar melhor. Juntei frente com frente esses 2 materiais. Passei a costura, ó, nessa parte, ó, parece uma letra T, não parece? Passei então a costura aqui nessa parte superior, seguindo todas as curvas. Passei aqui nesta lateral e passei aqui nessa outra lateral. Vai ficar aberto, ó, meninas, somente aqui, ó. Tá vendo? Somente aqui nessas partes laterais é que vão ficar abertas. Aqui embaixo, eu falei lateral, é mentira. Aqui embaixo, ó, nessa curva inferior, nessa outra curva inferior também passei a costura. Essas costuras estão sendo feitas na minha máquina industrial, agulha número 18. Usei o ponto número 3, um pouquinho menos do que 3 que eu utilizei para fazer essas costuras. E aqui embaixo, com ponto número 5, porque nós vamos abrir essa costura depois. Isso aqui é somente para poder facilitar na hora que a gente vai desvirar. Depois que você fez as costuras, o que eu acho interessante? Como nós estamos trabalhando com uma peça que tem bastante curvas, é legal passar a tesoura de picote aqui em toda essa volta onde foram feitas as costuras. Se você não tiver a tesoura de picote, faz o recorte bem rente aonde foi feito os pontos. Lembrando também que esses pontos, essa costura está sendo feita com meio centímetro, pezinho de máquina industrial. Vamos lá? Vamos desvirar? Mais fácil pegar aqui assim, ó, meninas, e empurrando desse jeitinho, ó, tá vendo, ó?
já desvirei. Agora, lembra que eu falei pra vocês que aqui a gente vai desmanchar essa pontinha? Eu vou pegar aqui o meu desmanchador de costura e vou tirar aqui com cuidado os pontinhos, tá vendo? Vou tirar um por um desses pontinhos, por isso que eu fiz os pontos largos, fiz os pontos tamanho 5, porque ó, eu quero desmanchar essa parte. Eu só deixei ela presa pra poder desvirar mais fácil. Se tivesse aberta, aí que ia ser mais difícil de desvirar. Ficou desse jeitinho, olha lá que bacana. Como eu não estou utilizando tecido, eu tô aqui nos materiais sintéticos, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa dar aquela esticadinha bacana, porque eu vou rebater a costura aqui nessa etapa, tá? Então, dá aquela assentada aqui nos materiais. Vou passar a costura de pesponto aqui nessa parte superior, nessa parte inferior de uma lateral e nessa outra parte inferior. Vamos lá? Ponto número 5 para fazer essa costurinha, meio pezinho de máquina, retrocesso no começo, retrocesso no final, assenta aos poucos e vai seguindo a linha da costura. Ó, tá vendo? Rebate bem bonito, porque esse ponto vai ficar em evidência, meninas. Vai ficar mostrando lá na frente da nossa mochilinha. Agora eu vou rebater aqui embaixo e embaixo também. Os pontos, eu tô usando o ponto maior da máquina, o ponto número 5. Ó, já vou aproveitar, fechar essa parte inferior, vou virar aqui, ó. Já fecha a parte inferior e já continuo lá no outro lado. Olha lá. Tá vendo? Rebati de um lado, rebati de outro. Então, ó, a cadeirinha da nossa bonequinha, o suporte tá pronto. Aqui está o meu material sintético que eu vou utilizar pra parte da frente. Olha que coisa mais linda. Esse daqui é o sintético doll estampado nesse poá maravilhoso. O que eu utilizei, então, aqui para estruturar? Olha lá, o EVA. Tá vendo? O EVA aqui na parte de trás, nas costas. Fiz o corte de acordo com o molde. Repara que ele tá menor. O que eu fiz pra colocar ele aqui? Eu utilizei a cola reposicionável da Tech Bond, cola aqui atrás e em seguida, o que eu gosto de fazer para garantir que as extremidades do meu material vai ficar bem reforçada? Fitinha crepe simples, colei ela todinha aqui na volta, pedacinho por pedacinho, vai colando assim um monte de pedacinho, depois a gente corta toda o rebarba, tá vendo? Não fica nenhuma rebarba, olha lá, tá vendo? Você vai colocar aqui o molde dessa parte do corpo. E olha lá, aqui no molde, deixa eu virar, cadê o bonitão? Aqui, ó. Aqui no molde, você vai encontrar essa marquinha aqui em cima, tá vendo? Esta marquinha aqui de cima. Faz lá a marquinha, ó. Faz a marquinha tanto de um lado, depois você vira pra cá e faz a marquinha do outro lado também. Ó, esta marquinha aqui em cima. Eu fiz essa marquinha, ó. Tá aqui de um lado e tá aqui do outro lado também. Por quê? É justamente onde nós vamos colocar essa pontinha superior da cadeirinha, ó. Pontinha da superior aqui e outra pontinha superior aqui. Vou apoiar na marcação, a pontinha superior vai ficar desse jeitinho. Só observa para ficar a mesma pontinha sobrando, tanto de um lado quanto do outro, ó. Vou passar uma costurinha de segurança, vou fazer essa costurinha aqui pelo avesso, vai ficar mais fácil para seguir o desenho. Ponto maior da máquina, o ponto número 5. Uma costurinha bem na extremidade. Um retrocesso no começo e no final. Tá vendo? Depois a gente corta essa pontinha que ficou aqui sobrando. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Passei costurinha aqui, então vou recortar essas sobrinhas que ficaram. Agora a gente precisa prender essa parte inferior. E olha lá, outra coisa importante também que eu até esqueci de falar pra vocês, me perdoem, ó. Quando vocês cortarem esse material sintético tanto pra frente quanto pras costas, já faça a marcação central. Aqui na parte superior, tá vendo que eu fiz um pique, ó? Esse pique aqui na parte superior e aqui na parte inferior eu também fiz um pique. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Tá aqui. Vou colocar essa partezinha inferior do canguru centralizada aqui nesse pique inferior. Ó, tá vendo? Eu coloquei um rebite na parte superior e também aqui na parte inferior, tá? Eu decidi fazer assim pra não ficar assim, ó, muito soltão esse canguru. Aí você coloca assim, vamos supor, 2 dedinhos ou 3 dedinhos, coloca um rebite aqui, a mesma coisa aqui e aqui embaixo também, ó, uns 2, 3 dedinhos. E coloca um rebite aqui centralizado. Vamos partir para a parte das costas já. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as alças. Eu vou preparar a alça de mão, porque eu vou mostrar para vocês pela alça de mão como que eu preparei essa alça. Aqui tá a minha tira de material sintético. Eu cortei essa tira com o dobro da alça final, ou seja, 4 centímetros, porque eu vou utilizar as ferragens de 2 centímetros, tá? Então, por isso que eu cortei com 4 centímetros. Fiz um risco no meio, aqui na parte do avesso, no lado avesso dessa minha tira de material sintético, ok?
Pra poder fazer o acabamento na pontinha, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Na alcinha nossa, nas alças de ombro, ela tem acabamento em uma das pontas, tá vendo o acabamento? Que bonito. Aqui na outra ponta, vou mostrar pra vocês, aqui nessa outra ponta não tem acabamento, é só dobrado, tá? Porque vai ficar embutida essa outra ponta. Por isso que a gente vai fazer acabamento somente em uma das pontas. Pra poder fazer o acabamento, você precisa marcar da ponta, da extremidade pra dentro, 2 centímetros, tá? Então, 2 centímetros para dentro e aqui marca também o centro. Para alça de mão, eu marquei 2 centímetros nas duas pontas porque eu quero fazer acabamento nas duas pontinhas. Vou pegar a minha cola de contato e vou passar aqui no lado avesso desta alça de mão, ó. Dá aquela espalhadinha, sem lambuzar muito. Então, ó, secou, ok. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vai fazer as dobras, essas dobras aqui, ó, da extremidade até aquele centro que eu fiz a marcação. E não dobra a ponta ainda, ó. Vou chegar até aqui perto da marcação da ponta. De um lado, do outro a mesma coisa. Até a marcação da ponta, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer agora nessa outra direção, ó. Vou dar uma martelada de leve pra ela não sair do lugar. Então ficaram essas pontinhas aqui pra gente poder fazer o acabamento. Eu vou dobrar essa extremidade da lateral até aquela marcação da lateral, só que eu vou grudar somente o meio, olha lá. Tá vendo? Somente o meio é que tá grudado. E agora aqui, aos poucos, eu vou juntando essas laterais que estavam desgrudadas pra poder formar um biquinho aqui, meninas. A gente vai seguindo aquelas linhas de marcação, usando como limite. Pra a extremidade da alcinha do material sintético não ultrapassar. Olha lá, tá vendo como que ficou? Tô usando como limite aquela marcação aqui da ponta, tá vendo? Pra poder formar esse biquinho, ó, tá vendo? Essa orelhinha. Em todas as pontinhas a gente vai fazer isso. Ficou desse jeitinho, tá vendo? Martelei pra ele aderir bem, pegar o formato. Vamos cortar aqui as orelhinhas bem rente com o nosso material sintético, ó. Corta bem rente do outro lado também. Olha lá. Tá vendo? Aqui vai ser a parte que vai ficar fechada, vai ficar interna, vai ficar junto com a outra tirinha. E ó, a parte externa como fica bem bonita. Aí a gente dá uma outra marteladinha aqui pra deixar todo mundo assentado. E ó, tá vendo? Acabamento na nossa pontinha sem agregar camadas. É assim que é feita o acabamento da nossa alça, ok? Vou fazer isso nas alcinhas de mão. 2 alcinhas de mão, olha lá que coisa fofa. 2 cortes, um numa cor e outro na outra cor. Vou reservar por enquanto essas alcinhas de mão. Eu quero que vocês saibam como eu fiz a alça longa. Do mesmo jeito que eu fiz aquela alcinha de mão, eu preparei as alças de ombro. Com acabamento em uma das pontas, ok? E na outra pontinha não precisa do acabamento, é só dobrar. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar a colinha de contato de novo no avesso com avesso, onde está feita a dobra, e vão juntar a alça e passar a costura de pesponto em toda a volta. 2 alças de ombro que eu fiz desse jeitinho. Também estruturei com EVA essa parte das costas, o EVA menor. Passei a fita crepe em toda a volta para deixar bem estruturada também as extremidades do meu material sintético. O que a gente precisa fazer aqui também? Vocês vão ver a marcação no molde, de onde nós vamos fazer esses riscos, ó, os risquinhos para poder apoiar a nosso suporte de alça, tá vendo? Um pique aqui na lateral, um pique aqui na parte inferior e vai unir esses 2 piques com um risco na diagonal, tá vendo? Esse risco na diagonal. Daquele risco que você fez, o primeiro risco que tá lá no molde, você vai descer 2 centímetros. Esse risco aqui que você vai fazer conforme o molde, ele tem aproximadamente 13 centímetros de comprimento. A gente precisa fazer a marcação do meio, que é 6,5, ok? Metade de 13, 6,5. Puxo 1 centímetro para um lado e puxo 1 centímetro para o outro lado. O risco tem 13 centímetros, marco o meio, põe 1 centímetro para um lado, outro centímetro para o outro. Por quê? É justamente aqui onde nós vamos encaixar a nossa suporte de alça, ó. Eu vou encaixar ele aqui desse jeitinho. Nós também vamos fazer 2 suportes de alça. Vão ser alças que você simplesmente vai dobrar ela
ao meio, ó, tipo assim, como se tá esse acabamento aqui. É uma tira de 4 centímetros, você vai riscar o meio e vai dobrar ela uma vez ao meio. Depois você vai passar as costurinhas de pesponto nas duas extremidades, vai encaixar a sua ferragem e vai fechar o seu suporte de alça. Olha lá, desse jeitinho. Aqui também é interessante, e nós vamos colocar daqui a pouco, quando for lá pro balancinho, já coloco tudo de uma vez, é interessante colocar também o rebite. Repara que a minha ferragem tá maior, né? Eu deveria utilizar uma ferragem de 2 centímetros, mas eu não tinha aqui a ferragem de 2 centímetros. Do mesmo jeito que a gente fez a alça, porém, lembra aquela alcinha de mão? Porém, não tem os acabamentos aqui nessas duas extremidades. As extremidades são somente com dobra simples. Vamos colocar ela posicionada aqui nas marcações que eu fiz no corpo da nossa peça. Cola número 3 de artesanato, essa cola instantânea, acho que facilita bastante para não sair do lugar de jeito nenhum. Então vou dar só um pinguinho aqui, olha só, nesse quadradinho que foi feita a marcação onde eu vou apoiar o suporte e vou colocar o suporte aqui para não ter risco dele sair tanto de um lado como aqui desse outro lado também. E nós vamos ter aqui uma tira de acabamento para tampar essa alça. Por isso que a gente fez esse risco aqui. Lembra do risco que a gente fez de marcação? É o material sintético que eu cortei. Fiz a marcação de 2 centímetros para dentro aqui na extremidade. Essa outra extremidade aqui tava sem marcação nenhuma. Fiz uma marcação de 2 centímetros para dentro e dobrei, ou seja, essa barrinha aqui foi feita com 1 centímetro. Usei a cola de contato também para poder fazer esta barrinha. Agora eu vou colocar essa tira de acabamento apoiada naquele risquinho que eu fiz na marcação para poder passar aqui uma costura. Eu vou utilizar o ponto mais largo da minha máquina, o ponto número 5, para fazer essa costura. E aqui, como a gente está trabalhando com a nossa cola de contato, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de utilizar, vocês já sabem, o meu silicone para costura. Eu dou um pinguinho aqui em cima da minha agulha e vou fazer aqui a costura com meio pezinho de máquina, com retrocesso no começo e no final. Uma costura bem retinha, bem bonitinha, que vai ficar em evidência depois, né? Olha lá como ficou. Tá vendo? O que eu vou fazer? Que eu fiz lá na outra também. Eu fiz mais uma costurinha aqui, com a distância de um pé de máquina, a partir dessa primeira costura que eu fiz. Uma outra costura. Vou fazer mais uma costura, então. Olha lá. Tá vendo que coisa mais fofa? Agora eu viro aqui pro lado avesso, passo uma costura de segurança em volta e depois a gente refila o que ficar sobrando. Olha lá, tá vendo? Passei a costurinha e agora a gente refila. Antes de refilar, vamos fazer aqui a costura do outro acabamento. Olha lá. Aqui é outra costurinha, agora eu vou virar do lado avesso. Olha lá como ficou, vamos cortar o excesso. Olha lá, que lindo. Então, olha só. Aqui é a parte superior da nossa peça. Vou virar assim de lado pra vocês enxergarem bem, né? Bem bonitinho. O que eu fiz? Eu desci uma linha da parte superior pra baixo com a distância de 4 centímetros. Marquei o meio, ok? Em seguida, eu desci mais 2 centímetros. Da primeira linha pra baixo, mais 2 centímetros, tá? Dessa marcação do meio, eu vim pro lado 3,5 e pro outro lado 3,5 também. Vou mostrar pra vocês. 4 centímetros. Da primeira linha pra baixo, 2 centímetros. Marco o meio na primeira linha. Desse meio, 3,5 para um lado. Desse meio, 3,5 para o outro lado. Eu vou pegar a minha cola artesanato número 3 pra poder fixar essa alcinha aqui bonitinha, tá? Lembrando a vocês que, ó, o meu verde vai ficar em contato com o sintético. É o lado que não tem acabamento. E verde com o nosso material sintético. As nossas alcinhas já estão aqui, viradas assim, ó, pra cima. Esse aqui é o acabamento pra minha alça. Ele tem 8 centímetros. Eu fiz a marcação do centro. Nele, eu coloquei fita dupla face, ó, meninas, e colei. As dobras vão ficar pra trás. Nós vamos colocar, então, essas dobras aqui em contato com o corpo da nossa peça, ok? E vamos apoiar ela naquela marcação. Lembra aquela marcação que tem 4 centímetros, ó? De cima pra baixo tem 4 centímetros? Vamos apoiar esse suporte aqui. Repara que ele tá maior, a intenção é essa mesmo. Vamos deixar ele aqui maior, depois a gente corta o excesso, não é? Costurinha de meio pezinho de máquina, retrocesso no começo e no final. Vou passar mais uma costura com a distância de um pezinho de máquina a partir da primeira costura.
Tá aqui os 2 pontos. Agora eu vou fazer aqui as duas costurinhas aqui em cima e agora embaixo também. 2 costurinhas, tá? Primeira costura com a distância de meio pezinho e depois um pezinho. Olha lá, que coisa mais linda. Já vou aproveitar para cortar esses excessos aqui, ó, das laterais. Vir aqui pras costas e vamos cortar esses excessos desse acabamento. Vamos reservar as costas da nossa peça, tá ok? E essa aqui é a parte da frente da nossa pecinha. Estão ok. O que a gente precisa fazer aqui para realmente deixar ela finalizada essas etapas? A gente precisa, antes de colocar o forro, precisa colocar os rebites. Vamos aguardar, vamos deixar o rebite por último, vamos adiantando por enquanto a outra parte, porque aí quando a gente for pro balancinho, a gente vai de uma vez só pro balancinho, já coloca todos os rebites, certo? Então vamos reservar por enquanto. Ó, se vocês quiserem colocar etiqueta de identificação agora, aqui na parte da frente ou nas costas, também é interessante. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é preparar as nossas alcinhas de mão. Então são aqueles 2 cortes de alcinha de mão que eu já mostrei pra vocês como que eu fiz. Vou passar colinha de contato. Aqui a gente pode colocar dupla face. Vou colar avesso com avesso dessas 2 tiras. Tá aqui nossa alcinha. O que nós vamos fazer? Vamos passar costura em toda a volta dela. Eu vou começar a costura mais ou menos aqui no centro. Vou dar toda a volta e vou parar aqui no centro, tá? Costura em meio pezinho de máquina. O ponto mais largo da máquina, ponto número 5. Como tá com cola de contato, eu também vou continuar usando o meu silicone. Eu vou começar sem retrocesso, depois quando terminar, eu termino com retrocesso. E aqui o último pontinho eu já ensinei pra vocês, que eu faço a mão pra poder medir direitinho, né? Tá vendo? Que coisa mais bonita, olha. Essas pontinhas, ó, a gente corta elas bem pequenininhas, puxa tudo pro lado avesso, corta bem pequenininha e sela com isqueiro. Então, ó, essa aqui é a alcinha de mão da nossa peça. Essa aqui é a parte externa do nosso canal de zíper, ok? O que eu fiz aqui? Eu fiz as marcações centrais. Esse canal de zíper, ele tem 42 centímetros. Eu preciso centralizar a alcinha de mão. Então, o que eu faço? Ó, venho em 10 centímetros de largura. Marco o centro. Puxo 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro. Por quê? Porque tem 2 centímetros de largura a minha alcinha de mão. 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro. Dessa extremidade até onde vai começar a nossa alça, tem 14 centímetros. Isso tanto de um lado quanto do outro. Eu vou fazer uma marcação também aqui nessa pontinha da alça, com a distância de 2 centímetros, da ponta pra dentro, com 2 centímetros. Por quê? Porque é onde eu vou passar a costurinha, pra fechar aqui um retângulo, pra ficar reforçada. Pontinha pra dentro, 2 centímetros, pontinha pra dentro, 2 centímetros, pra passar a nossa costurinha. Aqui no avesso, eu já grudei um corte de TNT. Tá grudadinho também com a minha cola spray. Vamos apoiar aqui, novamente vai entrar em ação a minha cola, tá vendo? Quadradinho bonitinho. Vou colocar aqui. O verde vai ficar pra cima. Colei. Vou procurar passar a costura, meninas, em cima de onde eu já tinha feito a costura, ok? Tá vendo? Fiz aqui a costurinha. Vamos trazer aqui pra trás, pra gente poder queimar esses fiozinhos daquele mesmo jeito. Vou fazer a costurinha aqui nessa outra extremidade da alcinha de mão também. Pronto. Olha lá, tá vendo que coisa mais bonitinha? Vamos pegar o nosso corte de zíper, olha lá, cortezinho de zíper. Vou juntar o lado direito do meu zíper com o lado direito do meu material sintético. Ó, aqui tá a minha marcação central, eu vou usar esse outro lado que tá sem a marcação central. Vou deixar essa marcação central aqui reservada pra hora que a gente for fazer o fechamento final da peça, tá? Então, direito com direito. Repara que o meu zíper, ele tá mais comprido do que o canal. Essa é a intenção mesmo, tá? Porque eu vou colocar 2 cursores, então eu vou deixar comprido dos 2 ladinhos. Deixo as extremidades bem alinhadas. Vou passar uma costura de segurança com ponto número 3,5. Retrocesso no começo e no final. Pronto, olha lá que bonito. Agora eu vou pegar o meu corte de forro, que eu vou utilizar o bagum para o forro. Junta o lado direito do bagum com o lado direito do material sintético. Eu vou encostar ele totalmente. Vou passando aqui a mão e sentindo onde tá minha cremalheira. Esses carrinhos do zíper, tá? Ponto número 3,5, tá? Tem mais de meio centímetro aqui essa margem de costura. Tá bom? É desse jeito que eu vou fazer a costura. Agora a gente vai desvirar, ó. Desvira aqui bem bonito. Dá aquela boa acomodada. Vou rebater agora a costura. Meio pezinho de máquina.
ponto largo, ponto número 5. Eu fiz aqui só uma costurinha, se quiser pode fazer 2 costuras. Nós precisamos colocar o rebite e precisamos colocar também os botões, os cursores. Muito obrigada pela companhia, pela paciência, pelo carinho de todas vocês. Não esqueçam de curtir os vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus, excelente descanso.